Agora sim. Doutor João, tudo bem, doutor João? Tudo bem? Só liberar o mute, viu, doutor João? Isso acontece. Tudo bem? Oi, doutor Júlio, tudo jóia contigo? Tudo bem, doutor João. Prazer revê-lo, viu? Pra gente conversar. Você tá bem? É todo meu. Tá bem de saúde, física, mental, Graças a Deus, tudo bem. que é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás, a gente resolve. Só não dá jeito pra morte, não é verdade, doutor João? Esse aí não tem jeito, né? Saúde dá pra trabalhar Dá pra muito. trabalhar e vamos embora, né? Vamos fazendo o que a gente pode fazer de melhor. Exatamente. E a família tá bem? Bem, graças a Deus, todo mundo bem. Graças a E Deus. o senhor, como é que tá? Também, tá Tudo tudo bem? bem. Tive um sustinho há pouco tempo atrás, que é internar na UTI, um infarto, né? Caramba, É o início de infarto, mas isso é alimentação, né? É alimentação, a gente se alimenta muito mal, dorme muito mal, porque a gente dorme tarde, acorda cedo. Eu falo que a vida de Instagram, ela é muito fácil, é muito linda, né? exato. Né? Todo mundo é rico no Instagram, todo mundo é poderoso, só que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Você muitas vezes é muito reconhecido profissionalmente, mas você deixa a desejar, acaba deixando a família, acaba deixando de se cuidar, de ir um retorno, porque você não tem Exatamente. agenda. Então a gente tem que analisar até que ponto vale a pena as coisas, né? Vale a pena, Não né? é? É, isso mesmo. É, fogo, mas a gente vai aprendendo, né, doutor? É. A idade vai chegando, tem que Ah, cuidar. tem que cuidar. E dar manutenção, hein? Dá Isso manutenção. mesmo. Eu falo que uma coisa é você antes dos 30, 35 ali, né? Dos 40, depois você já percebe. Hoje mesmo, eu fiz 5 atendimentos, mentorias aqui hoje, né? Sim, E a voz começa a coçar, então tem que tomar água, né? Ou seja, é que nem exato. aquele carro velho, que você precisa andar com garrafa d'água para completar. Então é engraçado, né? E quando nós somos mais jovens, nossa, tudo é festa, né? Nada acontece, né? Ontem mesmo eu estava com prazo, algumas coisas para serem cumpridas. Eu emendei direto. Eu comecei de manhã, fui até a noite, Ah lá, tá fiz vendo? um lanche na hora do almoço e assim, a gente acaba não parando, né? E doutor, e outra coisa, a nossa pochetinha vai crescendo, né? Barriguinha, Vai, e a gente não se dá conta quando vê o tempo passou, né? E eu falo isso porque é realidade. Muitas vezes eu dei aula, eu dou aula praticamente todo dia ainda, de sábado, sábado sim, sábado não, mas eu tinha uma vida acadêmica ainda mais forte ainda, né? Aí eu fui me afastando um pouquinho para tentar cuidar da saúde, curtir um pouquinho mais os filhos. Mas, doutor, vou falar uma coisa, a gente não vive, né? Eu lembro que uma época eu tava tendo pesadelo, eu ia muito pra Goiânia para dar aula em Goiânia, ia muito pra Tocantins, e na época tinha a Avianca, né? Eu tava tendo pesadelo com a musiquinha da Avianca. Eu sonhava com aquela música. caramba, A gente precisa se cuidar, precisa se amar, hein? Precisa se amar. com certeza. Conta comigo, doutor. Obrigado pelo desabafo aqui. Ah, que isso. Então, doutor Júlio, três pepinos abacaxis. Não, vamos lá, tô com você. Com você. Vamos lá. Só para te dar um retorno, tá? Acredito que o senhor não irá se lembrar, mas da última nossa consulta deu certo, tá? Entrei com embargos de terceiro, consegui reaver o imóvel, fizemos um acordo, acabou dando tudo certo aí no processo. Que Só legal. em falar que a mentoria teve êxito, tá? Que legal. Eu agradeço, fico muito feliz, porque a mentoria é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso te ajudar, eu preciso te tirar um problema das costas, né? A intenção é que você fique mais leve. E tem que funcionar. E me dá uma segurança muito grande. Tem que funcionar. Hoje em dia tem muita gente na internet que nem faz aquilo e já se propõe, né, a dar curso. Hoje tá fácil, você liga a câmera, você fala o que você quer, você inventa o que você quer ser, né? Exatamente, Quero ver, saber resolver ele na prática, é diferente, né? exato, é diferente. Hoje eu atendi uma ligação do Jaime, ele é muito também da área comercial de marketing, mas ele é muito antigo nessa parte de docência. Ele estava falando, professor Júlio, eu te conheço faz mais de 20 anos, você está nessa carreira aí faz anos do direito imobiliário, né? Hoje em dia apareceu, ele falando para mim, A bagagem é muito grande. eu sofri muito, já fui cartorário, passei por vários cargos dentro do cartório, banco, dentro do direito imobiliário. E ele tava falando isso, falou, professor Júlio, hoje tem um monte de aventureiro no YouTube, né? O pessoal sai vendendo curso e vai que vai, né? Faz a palestra lá do não sei o que Rocha lá, é o grande venda de mercado,
e alegam que ganham milhões. Mas eu não acredito não, viu, doutor? Acho que é mais pose pra... Eu não acho que tem... Faz no Instagram aí. Eu acho que o povo é bobo, eu acho que o povo cai, eu acho que não é a realidade deles não. Você vai ver, se ganhasse tanto dinheiro com essas esses coaches, né? Eles não sei, eles largavam esses cargos de juízes, cartorário no interior, no fim do mundo. Pô, você ganha tanto dinheiro, você cartorário pra quê? Né? A primeira coisa que eu faria é largar o cartório e ter um escritório de advocacia para advogar de verdade, né? Então é muita conversinha, eu acho, sai muita pose pra pouco angu. Com certeza. Conta comigo, doutor, tô aqui para te ajudar, viu? Então vamos lá, vamos aqui no primeiro. Acredito ser o mais complexo. Doutor Júlio, minha cliente em 2004, ela vendeu uma loja, tá? É, com uma seção de direitos. Ela é proprietária, ela até hoje está na matrícula do imóvel, certidão, tem escritura em nome dela. Fez essa seção de direitos em 2004. É, a pessoa e fez um parcelamento, a pessoa não pagou em 2007, aditaram o documento, também não pagou. Em 2009, ela fez uma notificação, né, para a pessoa poder deixar o imóvel, né, e aí ela não tomou posse do imóvel, por aí ficou, tá? Tá. Em 2021, que ela veio a tomar posse do imóvel. Porque a pessoa que comprou acabou. Aí o imóvel era alocado pela pessoa que comprou, né? Pela cessionária lá. E exercia posse do imóvel e fazia locação desse imóvel. Então a proprietária tomou ciência de uma ação de consignação de pagamento, porque o locador, à época, que era namorado dessa cessionária, ele faleceu. E ele figurava no contrato. Tá? Tá. Então, o pessoal, os locatários, depositaram dinheiro judicialmente e tal. E aí, eu entrei com ela como terceira interessada para tentar reaver esses valores, né? A gente aproveitou, tomou posse do imóvel à época, que o imóvel foi desocupado, né, pelos locatários. E aí, nesse processo, a gente foi feita uma oposição também, tá? Paralela a essa consignação, que estava só discutindo ali a questão dos valores, ainda discute-se. Eu entrei com uma rescisão contratual. Fiz uma rescisão contratual. Com ação de rescisão contratual. Entrei, a outra parte contestou, né, essa cessionária, ela contestou que o documento estava prescrito. Então, o juiz, ele entendeu pela prescrição da cessão de direitos. Já tinha passado os 10 anos de sua celebração. Né? E aí, com essa prescrição, está desencadeando uma série de conflitos. Né? Então, a senhora, minha cliente, que estava na posse do imóvel, tinha passado para o imobiliário local, a imobiliária automaticamente rescindiu com ela, aliás, celebrou um aditivo contratual, considerando a cessionária como a real proprietária do imóvel, tendo em vista que o documento está prescrito. Eu pensei que a prescrição seria uma coisa boa para minha cliente, né? Porque a pessoa não poderia mais reivindicar nada, nem ela, também nem a outra parte também, né? Porventura estava na posse, eu pedi uma reivindicatória, né? Mas não, todos estão utilizando dessa prescrição para falar que a minha cliente não tem mais direito em nada, né, em todas as ações. Inclusive, essa cessionária, ela sofre alguns processos de execução, já descobriram que ela é cessionária desse imóvel, já pediram penhora no gosto dos autos, porque tem muitos valores de aluguéis a serem consignados, a serem recebidos, né? E já pediram, inclusive, a penhora do imóvel. O juiz ainda não deu avaliação sobre a penhora, tá? Por quê? Porque estão considerando que a verdadeira dona é a cessionária. E aí eu estou tentando, nos instrumentos, né? Eu coloco, não foi observado, artigo 108, deveria ter requisito formal, né? Para a lei, eu coloco a súmula lá do STF também, né? Que a propriedade, ela é superior a quem exerce posse. Então, assim, estou tentando alguns dispositivos
PCI. Mas a minha intenção, eu acredito, aí ela entrou com outra ação, né, outra obrigação de fazer, obrigando a imobiliária que a minha cliente tinha contrato, né, a repassar os aluguéis para ela. E o juiz não deu, mas o juiz já bloqueou os aluguéis, entendeu? A imobiliária não vai repassar mais nada para ela. Em virtude dessa prescrição dessa sessão, ela poderia entrar com uma reivindicatória, né, um tipo de ação petitória assim, para poder tentar reaver a posse e propriedade do imóvel, obrigar a transmitir. Agora, uma saída, doutor, uma saída interessante, quando nós estamos tendo um problema de prescrição, porque o judiciário está terrível, o judiciário, não todos, né, tem muita gente boa, mas tem muito juiz, juíza que quer bater meta no CNJ. O CNJ tem meta, né, tem fiscalização, por mais que não seja o que a gente queria, mas tem. E a saída que a gente tem para fugir, quando dá, desses julgados que empurram uma prescrição para nós, a saída é usar, às vezes no lugar da rescisão de contrato, a gente pode usar o que, doutor? A ação declaratória de nulidade, porque a nulidade não tem prescrição. É claro que para isso nós vamos ter que puxar uma simulação, mas é fácil de provar. Não que seja fácil, mas a simulação, normalmente a rescisão, ela acontece em virtude não só de uma falta de cumprimento, mas às vezes uma simulação. Eu falei que paguei, não paguei. Qualquer simulação que a gente consiga trazer para o processo, a gente pode usufruir dessa ferramenta que é a ação declaratória de nulidade. Então, por que pensando nisso, doutor? Porque eu estou pensando aqui, talvez, já dentro desse contexto que o doutor falou, só para não perder a ideia, o doutor distribui uma ação declaratória de nulidade cumulada com o quê? Com reintegração de posse. Entendeu, doutor? Certo. E aí o doutor acaba fugindo desse esquema, às vezes, no judiciário local, de bater na prescrição. Bater numa prescrição que muitas vezes não existe, ou tem uma discussão doutrinária e jurisprudencial, mas é uma forma de eu me livrar do processo e empurrar para segundo grau, né? Entendi. Olha que legal essa ação, doutor. Ação declaratória de nulidade. O doutor pode acumular ela com reintegração. Se o cliente tem a propriedade, pode acumular com reivindicatória. E quando o cliente quer a propriedade própria... Tem a propriedade. Tem a propriedade. Tem a propriedade, né? Ela tem a propriedade. Em nome dela, na escritura, tem tudo. Eu pensei numa reivindicatória direto. Foi o que eu tinha pensado, mas né, com reintegração de posse, em virtude que ela perdeu a posse, porque a imobiliária transmitiu a posse para a cessionária. Hoje ela não tem nenhum vínculo com quem está lá, né? Hoje quem está lá no imóvel na posse é um estranho, não é? Para ela, né? É um estranho. É um estranho. E ela tem a propriedade, a certidão de propriedade está no nome dela. Com imobiliária. O contrato de administração que a imobiliária, em conluio com essa cessionária, reconheceu que ela é dona do imóvel. Inclusive, a própria imobiliária, em ações que ela participa, ela fala isso, que em virtude do documento ser prescrito, automaticamente a legítima proprietária é cessionária. Entendi. A ideia da ação nulidade ela é boa porque você consegue fugir dessa prescrição. A ação reivindicatória é maravilhosa. Nós temos dois grupos de ações, as possessórias e as petitórias. Nas possessórias, nós temos a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse, que é a perda da posse parcial. Temos também o interdito proibitório, que é uma ação preventiva, né? A gente usa normalmente fazenda, que os sem terras vão invadir, associações vão invadir, então você usa de forma preventiva. Esse grupo de ações aqui são ações traiçoeiras e perigosas. Por quê? A gente precisa provar a posse do nosso cliente, e é difícil, às vezes o nosso cliente perdeu a posse há muito tempo. Então, quando dá para fugir das possessórias, vamos fugir. Porque nas possessórias a gente precisa provar o artigo 561, na sua íntegra, né? Data dos bulos, né? Data turbação. Quando o nosso cliente tem registro, sem medo de ser feliz, vamos pular para as ações petitórias. Não se discute a posse, se discute propriedade e vamos usar a súmula 487 que diz, né? Numa discussão de posse prevalece o domínio, súmula do Supremo. Nesse caso, o único risco que nós temos hoje, desse ano para frente, que é um absurdo, é um sistema, né? A gente cria uma tese aqui, eles criam outra tese lá, o judiciário voltou atrás, vergonhosamente. A jurisprudência classificada no Brasil que a ação reivindicatória ou emissão da posse não tinha prescrição, porque é direito de propriedade.
mas um judiciário terrivelmente de forma vergonhosa, acho que pelo número de ações que nós estamos tendo, em virtude da pós-pandemia, de um maior número de invasões, o judiciário está dizendo o quê? Muitos juízes estão falando, não, prescrição 10 anos. Então a gente precisa tomar cuidado com essa prescrição de 10 anos. Teria algum risco nesse sentido, doutor? De que? Dos 10 anos da partir do conhecimento da posse? Não, ela perdeu, ela exerceu a posse, a proprietária voltou a exercer a posse em 2021. 2021, ela tem recente. contrato de locação, que ela é locadora, representado por uma imobiliária. Ótimo. Entendeu? Agora, em 2023, que saiu sentença do processo de rescisão reconhecendo a prescrição, a imobiliária, sorrateiramente, celebrou um aditivo excluindo a proprietária e colocando a locadora agora a nova acessionária, entendeu? Ou seja, ela não está dentro do imóvel, né? Ela exercia a posse em função desse contrato, né? Aí ela acabou perdendo. Eu não sei se dá para provar, porque tem um lapso temporal de muitos anos atrás, ela ficou muitos anos sem exercer posse desse imóvel. Agora, em 2021 ela conseguiu, ela voltou a exercer posse desse imóvel, né? Voltou, a gente fez comunicação para o condomínio, afixamos uma placa na loja lá, que essa placa era dela, entendeu? E aí ela fez a locação para uma empresa, um terceiro lá. E aí essa locação se perdurou 2 anos quase, né? Fez 2 anos agora. E o contrato... Só que a imobiliária... O contrato é o nome dela, né, doutor? O contrato, no né? nome dela. Legal. Administrado pela imobiliária. E agora a imobiliária celebrou um aditivo com a cessionária, retirando ela. E aí ela está sem nada, porque todos os processos reconhecem a prescrição, os juízes estão reconhecendo. Inclusive no de oposição na ação de consignação de pagamento, o juiz também colocou que ela não é dona, está reconhecida a prescrição. E a imobiliária ela fez isso porque ela aplicou um golpe nela mesmo. Ela aplicou um golpe, né? Então, o dono da imobiliária, ele é advogado de um escritório grande aqui, faz parte, ele tem imobiliária, a loja ao lado ele comprou, entendeu? A loja ao lado, então assim, provavelmente ele deva comprar essa loja, acontecer alguma coisa. Né? Entendi. Então, assim, ele aplicou um golpe. Desculpa a tosse aqui, doutor. Entendi. Doutor, nesse caso, vamos trabalhar com a reivindicatória. Porque em algum momento ela faz prova que ela teve a posse. Isso não ultrapassa os 10 anos, né? Então, o acontecimento do golpe que ela sofreu, vamos para a reivindicatória. E eu orientaria o doutor com muito carinho, muito respeito, fazer 2 coisas separadas, doutor. Primeiro, a ação reivindicatória. Separada, autônoma, com tutela antecipada. Mas eu faria em paralelo, numa ação autônoma, eu faria a ação de arbitramento de aluguel, porque o registro ainda está no nome dela, né? Está. Por que essa ação de arbitramento de aluguel? Porque o sujeito lá é advogado, malandrão, né, espertão. Exato. Ele está visando lucro ali, para ele interessa esse imóvel. Ele passou o pé nela mesmo, né, na cara dura, né? Na cara dura. Não deu uma cartinha para informar que estava rescindido o contrato, nada. Só tomamos conhecimento por causa da ação. Meu Deus do céu, que absurdo. Passou o pé na cara dura. Então, já que ele fez isso, o que a gente tem que fazer? Vamos pôr ele na parede. O que é o ideal? Primeiro, fazer uma reivindicatória. Deixar claro nessa reivindicatória que... A reivindicatória não vai prescrever, né? Não vai prescrever. Não vai prescrever porque em algum momento, antes desse lapso temporal de 10 anos, ela teve a posse. Ela chegou a ter a posse. Mesmo que foi indireta, né, alternada, com placa ali, ela teve. É um acontecimento mais recente. Então, a reivindicatória se torna uma ação interessante. Ela deixa de ser uma ação de risco. Agora, em paralelo, a gente faria o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel. Por que... professor Júnior, por que eu não faço dentro da ação reivindicatória? Porque hoje o nível do judiciário está muito ruim. Você pega um juiz fraco ou que o sujeito tem influência, o judiciário, a primeira coisa que vai fazer na ação reivindicatória acumulada com o arbitramento de aluguel é falar, não, eu nego. Eu nego porque eu quero que a outra parte se manifeste, apresente contestação para eu entender o que está acontecendo. Entendeu, doutor? Então, a saída estratégica é fazer o quê? A reivindicatória por fora, porque fazendo a ação reivindicatória por fora é cara crachá.
por mais que o juiz ou a juíza tenha interesse na causa, amizade, alguma coisa, alguma ligação, ele não tem o que fazer ela, porque ele vai olhar e falar, ó, reivindicatória, tudo bem, lá eu posso fazer confusão com possessória. O ideal é fazer reivindicatória e colocar entre parênteses, ação petitória, não se discute a posse, não é ação possessória. Porque tem juiz que é terrível, hein? O juiz não, uma juíza aqui recentemente marcou uma audiência justificativa. Eu falei, excelência, com todo respeito, a audiência justificativa é para as ações possessórias. Ah, porque eu queria ver as partes. Falei, quer ver as partes, vê online, excelência. Com todo jeitinho, né? Mas eu falei, o que aconteceu? Aí depois ela desmarcou a audiência. Ela viu que ela errou. Ou ela, ou o assessor, eles vão botar a culpa sempre no assessor, né? Sempre no assessor ou assessora. Poxa, a reivindicatória não tem audiência justificativa de educação. Porque a audiência justificativa de educação é para saber se a posse é velha ou nova, né, doutor? Quem tem a posse, se cumpre o 561. Então, um juiz ou uma juíza que marca uma audiência de cara, né, de justificativa de educação na ação petitória, ele está fazendo confusão. Então, deixa bem claro nessa ação que é uma petitória. Não estamos discutindo posse, é propriedade. Em paralelo, faz a ação cara crachá, que é a ação de arbitramento de aluguel. Porque essa ação, se o doutor já juntar uma avaliação do quanto vale o aluguel, uma só, Ele já está alugado, eu junto o contrato de locação. Olha só, melhor ainda, arrasou, doutor. Arrasou, doutor é inteligente demais, tá vendo? Já foi além, ó. Ou seja, o doutor faz o arbitramento de aluguel, o cara é crachá. Por mais que o juiz esteja com má vontade, o juiz, a juíza, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui e vai falar, opa, não tem como fugir. Ela quer aluguel, quem quer proprietária é ela, eu tenho que dar. E vai dar tutela antecipada. Aí essa ação de arbitramento de aluguel, eu faço contra quem? Contra a cessionária? Eu faria, ela tem ciência de quem está lá, né? Tem, porque agora foi aditivado, né? Inclusive passado ela que figura como locadora agora. Essa ação dá até para o doutor, se o doutor quiser, colocar os dois no polo. A imobiliária, né, o advogado, e mais esse inquilino que não paga aluguel, né? Esse invasor, vamos dizer assim, né? Daria para colocar os dois dizendo que existe um possível complô para não pagar aluguel. E isso poderia ser uma estratégia interessante, porque eles agindo de forma covarde, um vai jogar a culpa pro outro e um vai se defender bem, entendeu, doutor? Certo. Perfeito. Então, acho que seria isso aí, né? Então, vou mandar ver na reivindicatória. Doutor, manda ver, reivindicatória e em paralelo a ação de arbitramento de aluguel. O advogado lá da imobiliária, ele vai achar que vai fazer reintegração de posse, que é o que a gente aprende errado na graduação. E o doutor, inteligentemente, já vai com duas ações separadas. Vai levar o aluguel, provavelmente em tutela antecipada, vai avisar na reivindicatória, ó, juiz, só para te avisar que na ação de arbitramento de aluguel, isso se for outro juiz, pode ser que seja o mesmo, né? Foi dada a tutela, ou seja, o reconhecimento da minha propriedade. Se eles alegarem a prescrição do documento, eu posso falar que não foi feito mérito, né? Alguma coisa assim? É que o documento foi feito em 2022, não foi? Agora é recente, né? Não, o documento, eu estou falando do contrato de cessão, que ela adquiriu o imóvel, que foi declarado prescrito na ação de rescisão. Eles irão alegar que tem o documento, aliás, eles irão apresentar o documento na sua contestação, né, que ela é dona do imóvel. E aí eu falo que esse documento está prescrito, que não tem... Não, a tese correta é o doutor alegar que esse documento, porque foi uma sessão, né? Foi uma sessão. Foi uma sessão de direitos? Sessão de direitos. De direitos. O doutor pode alegar que esse documento não tem validade, uma vez que não seguiu os requisitos de formalidade. Porque sessão de direitos talvez fugiu do artigo 108 do Código Civil, né? Exato. Foi o que eu pensei aqui. Bate nisso, eu falo, olha, foi feito a assinatura do documento, ela desconhecia, mas o documento foge totalmente da formalidade exigida, né? Fugindo dos pressupostos do artigo 108 do Código Civil. Entendi. Não, perfeito. Aqui tá vai arrasar, hein, doutor? Vai arrasar. Vamos para a próxima aqui. E gostei da ideia, hein? O próprio contrato de locação será o quê? O veneno, né? O próprio contrato de locação será o veneno. Verdade. Comprova a posse dela. Comprova a posse dela. Perfeito, arrasou. Gostei da ideia. Maravilha. Doutor Júlio, aqui é o seguinte, minha outra cliente, ela comprou um imóvel, uma casa residencial, celebrou um contrato de promessa, imóvel 340 mil. No contrato, ela
ela deu 10 mil de sinal, né? E tinha que dar o restante em 90 dias. Ah lá. Pouco tempo 30% do imóvel, ela adimpliu. Só que aí venceu os 90 dias e ela não tinha o restante para complementar os outros 50%. Por quê? Porque ela vendeu uma casa dela através de financiamento e ainda ela não recebeu, ainda tramita. Aí o pessoal quis rescindir com ela e no contrato tem aplicação de arras dos 10 mil e tem mais uma cláusula penal de 10% sobre o valor do imóvel. Eles cumularam as duas, né? A penalidade de arras mais 10% do valor do imóvel. Então, assim, representou um valor muito alto de multa para rescisão. Aí ela chegou até mim, né, já nessa situação, e aí eu fui verificar, fazer o papel de corretor. Eu verifiquei o contrato, né, verifiquei, tirei certidão de matrícula, imobiliária fez para ela, não apresentaram nada. Descobri que o proprietário, ele é um proprietário. Existem 3 proprietários na matrícula, são 3 irmãos e um casado. Né? Então, assim, os outros não figuraram. Em que pese ele ter falado que ele tem procuração dos irmãos, que ele foi inventariante no processo, mas ele não apresentou nada, nenhuma procuração, que ele represente os interesses dos irmãos. O contrato foi assinado só ele como vendedor. Só ele como vendedor. Oi? Só ele como vendedor. Exato. Tirei certidões, ele tinha 37 protestos, né? E tinha uma execução também, em andamento também, em nome dele. Aí eu entrei com uma ação de rescisão contratual, mas eu pedi que seja decretada nulidade do contrato, entendeu? Em função dos vícios apontados no contrato, né? Que assim, ele não tem legitimidade para vender o imóvel, a gente não sabe se trata-se de um estelionato ou não, de alguma coisa assim, ele se apossou dos valores, não apresentou, né? E aí eu fiz um pedido alternativo, né? Se ela achasse que não era, o contrato não podia declarar nulidade, que ele fosse rescindido. E que ele deu causa à rescisão, porque o imóvel não pode se transmitir escritura. Por quê? Porque ele... Oi? Alô? Voltou. Acho que foi a internet, hein? Acho que alguém te ligou, pode ser. Tá, não, agora tá ótimo. Então, o juiz deu na inicial que eu fiz pedidos contraditórios. Eu pedi a nulidade e aplicação de penalidade. Se eu peço a nulidade do processo, não pode se aplicar a penalidade. Entendeu? O juiz falou desse jeito. E falou que eu pedi a rescisão, mas que eu já confessei que ela não cumpriu a parte dela. Entendeu? Que ela não pagou. Ou seja, se eu partir para rescisão, o juiz já vai me pegar, né? Porque ele vai falar, ela não pagou, realmente ela não pagou, né? Só que aí a gente fez essas descobertas e aí eu tô querendo tentar ver o mais barato para ela, entendeu? Para ela não ter que pagar. Eu sei também que a gente consegue afastar a acumulação de 2 penalidades, né? Arras mais cláusula penal. Então, eu queria ver se a gente parte para nulidade, o que seria melhor. Doutor, na verdade, ela comprou e ela assumiu a posse. Ela chegou a assumir a posse, né? Não assumiu. Ela não está na posse. Ela pagou metade do imóvel. Eles estão na posse do dinheiro, entendeu? Ela não sabe se... Ele fala que tem procuração dos irmãos, né? Mas não foi apresentado. Os irmãos não figuraram no contrato de promessa. Agora... Ele detém 1/3 do imóvel e ele fez a venda do imóvel. O ideal... Ela, também na cabeça dela, ela quer desfazer o negócio, né? Ela se arrependeu, não, doutor? Ela quer voltar ao negócio. Ela quer voltar ao negócio, entendi. Ela quer fazer. Mas ela, se porventura, a gente vai usar isso como poder de barganha. Porque daqui uns dias ela recebe o dinheiro. E aí ela consegue pagar. Entendeu? Entendi. Mas assim, se eles não quiserem, ela não quer perder um valor alto. 10%
mais arras e te multa, entendeu? Então, se a gente decretar nulidade, aí não vai ter aplicação de penalidade nenhuma. Agora, a nulidade é interessante. A tese de nulidade é interessante. Só que, por outro lado, a ação de rescisão de contrato, hoje tem uma tese nova do STJ, que é o induzimento ao erro. Se a gente conseguisse provar de alguma forma que ela foi induzida ao erro, nossa, ela poderia o quê? Conseguir, o doutor poderia conseguir o que ela quer. Justamente a rescisão do contrato em tutela antecipada e a devolução dos valores pagos. O doutor acha que houve algum induzimento ao erro? Daria para trazer alguma coisa nesse sentido? Um exemplo, aqui vai ser construído um estádio, aqui vai ser construído alguma coisa e não construíram nada, uma via, alguma promessa que prometeram para ela fechar negócio, para forçar ela a fechar o negócio. Não teve nesse sentido, não. Tá, porque realmente ela descumpriu. Mas o que a gente descobriu é que ele não tem legitimidade para assinar o contrato, né? Olha lá. Não sei até quando que isso tem validade. O interessante é que daria para fazer o quê? Diante dessa situação, daria para bater nisso. Falar, olha, absurdamente ela descobriu que ele não tinha legitimidade para assinar o contrato. Ela ficou preocupada em relação a pagar e não ter o seu devido direito. Só que aí realmente a tese mais segura seria a nulidade. Por quê, doutor? Porque daria para bater na simulação, né? Então, a ação declaratória de nulidade, gerando a nulidade, ela recebe até o que ela pagou. O pouco que ela pagou, ela tem que receber. Seria mais interessante. Concordo com o doutor. Seria mais interessante. Na verdade, ela pagou metade do imóvel. Nossa, e valor alto, doutor? 170 mil. Corrigido isso, né? Quanto tempo faz? Tem 4, 5 meses. Então é melhor a nulidade. Então a tese, parabéns, doutor, é isso mesmo. A tese, a melhor tese é a ação declaratória de nulidade. Aí pode também trabalhar com a tese do induzimento ao erro e pode também trabalhar, pode não, a gente vai ter que trabalhar, né? A simulação. Houve uma simulação. Porque é o segredo para a gente ganhar essa nulidade. A simulação do negócio. Porque ela acreditou fazer um negócio com quem tinha eficácia para isso, capacidade para isso. Não tinha, né? Não tinha. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer nessa ação... A esposa, né? A esposa de um dos proprietários teria que assinar. Agora, o que a gente tem que fazer nessa ação também, doutor? Porque a tese de defesa deles, qual que é? Falar por que ela não conseguiu, de boa fé, por que ela não conseguiu no pagamento, então. Então, para a gente sair disso, tem que falar o quê? Que ela já tinha caído num golpe, ela não conseguiu o pagamento porque o prejuízo já foi irreparável. Sabendo disso, ela teve que contratar advogado, sabendo disso, gerou prejuízo, não só financeiro, mas na família, né? Ela ficou numa situação que ela não conseguia parar para pensar, leva para questões psicológicas também, viu, doutor? Certo. Mas boa, a ação, também faria dessa ação. Porque a ação de rescisão de contrato, ela é interessante com a tese do induzimento ao erro. Mas nesse caso não, leva para o lado da nulidade. Ela vai falar que ela não cumpriu o pagamento. Né? Vai bater nisso. Se ela tivesse o restante no bolso, eu poderia depositar, né, o valor e falar, olha, cumpriu com tudo aqui, tá aqui o dinheiro. Verdade. Né? Mas vamos rescindir porque eles não cumpriram. Eles não cumpriram. E detalhe, o doutor consegue trabalhar também com uma tese duplicada, né? Induzimento ao erro e a tese da simulação. Perfeito. E pode pedir perdas e danos nessa ação também, viu, doutor? Pode pedir. Pode, né? Só que aí pede um valor simbólico, pede um valor, 10 mil reais ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. Só para o doutor não onerar muito a ação, entendeu? Porque ela não conseguiu gratuidade de justiça. Só para o doutor. Pelo menos o doutor não onera muito a ação e não gera risco de sucumbência, né? Para ela. Exato. Perfeito. Doutor, e acordo? Você acha que eles fariam acordo de devolver o dinheiro? Não faz nada, né? Casca de feio. Teve um acordo, o que acontece? Ele já procurou advogado, o advogado me ligou e queria fazer um acordo. Perguntou se ela queria manter o negócio e pediu qual prazo que ela precisava, né? Para não ter problema de não sair financiamento da casa que ela está vindo aí, porque a gente sabe que um processo de financiamento pode demorar um tempo, né? Eu pedi 90 dias, porque para que ela assinar um documento para não cumprir? Eles deram 15. Vamos não, se ela pagar com 15 dias, a gente mantém o negócio, tudo, mesma maneira. Aí o juiz me deu 15 para emendar, 15 dias úteis, só os 15 do juiz aí já vai ultrapassar. Então eu vou utilizar o prazo, eu estou gastando os prazos até o final, para ver se dá tempo dela pegar o dinheiro, entendeu? E aí, enquanto eles fazem uma contestação, nesse interregno aí, se ela tiver com o dinheiro na mão, aí eu falo, olha,
vamos partir para um acordo, né? E eu estou pedindo o bloqueio também do imóvel, até que se repare os valores, porque ela não tem nada, ela não tem um imóvel, ela pagou metade do dinheiro, não sabe o que ele fez com o dinheiro, entendeu? Entendi. Então, como liminar, eu estou pedindo o bloqueio de venda do imóvel. Sabe o que o doutor pode fazer? Nessa ação declaratória de nulidade, que vai ter as duas teses dentro dessa ação. Se o doutor precisar, manda para mim pelo WhatsApp e dou uma olhadinha nela, para sugerir alguma coisa, tá? Se o doutor quiser, com muito respeito, viu? Claro. As duas teses é o induzimento ao erro e simulação. Mas em preliminar antes dos fatos, o que dá para o doutor fazer? Dá para pré-questionar, para proteger já a ação para recursos superiores, para demonstrar que tem confiança na ação, porque a ideia do doutor é forçar um acordo. A hora que o advogado olhar, o advogado falou, opa, o doutor já até pré-questionou, eles vão recorrer até Brasília. Então isso gera um impacto. E aí outro impacto importante, doutor, para cair onde o doutor quer, pede a averbação premonitória, que seja feita na matrícula do imóvel objeto da ação. Averbação premonitória. Premonitória. O doutor vai pedir que o juiz da ação oficie o cartório de imóveis para gerar publicidade dessa ação em andamento. E o judiciário vai aceitar, dificilmente não aceita. Porque o judiciário vai gerar publicidade para proteger contra a segurança de terceiro de boa-fé. Ou seja, não tem nada de errado, nada de absurdo. E a hora que o doutor conseguir essa averbação na matrícula do imóvel, eles vão parar para ouvir o doutor, viu? Porque aí já gera medo, né? Ótimo, ótimo. Bom demais. Então tá perfeito, viu, doutor Júlio? Tá perfeito mesmo. Nosso último caso aqui, esse é mais simples, acredito eu. Meu cliente, ele é proprietário de um lote, né? O lote não tem registro, é todo de cessão de direitos, né? Como várias áreas irregulares aqui em Brasília. E ele tem a cadeia de cessão de direitos, adquiriu, né? Exerce a posse do imóvel. Aí ele vendeu através de uma outra cessão de direitos, repassou seus direitos para um terceiro. Esse terceiro tinha que dar um sinal para ele, 5 mil ali para confirmar o negócio e pagar o restante. Ele não pagou nada. Pagou nada. Nada. Só que esse terceiro, ele pegou essa cessão de direitos, que já estava em nome dele assinada, e vendeu para um outro, meu Deus. uma outra pessoa. E aí a outra pessoa já pagou o dinheiro, transferiu um veículo para ele, entendeu? E aí essa outra pessoa foi lá no imóvel e tomou posse. Meu Deus. Meu cliente, que inclusive são policiais, tá? Tentou coagir meu cliente indo lá de viatura e tudo. Meu cliente, que ele não é policial não, mas ele é barra pesada mesmo, né? E ele foi lá, tirou na força, trocou o cadeado, botou um pitbull lá dentro, né? Retomou sua posse. Na força, assim, não tinha nada, ninguém. Botaram os tijolos, algumas coisas lá e botou pra fora. Acabou retomando a posse um grito, né? Exato, né? E aí, essa pessoa que tomou esse prejuízo fez uma ocorrência policial e entrou com uma ação de manutenção de posse, para que ele seja mantido na posse, que ele é o proprietário. E ele chegou a tratar com o meu cliente, né? Meu cliente tentou até resolver a situação assim, entendeu? De algum acordo, falou para a pessoa que ele vendeu para que devolvesse os valores, né? E ele disse que a pessoa que ficou de realmente devolver o dinheiro para ele, para quem vendeu, né? Vamos dizer assim, o segundo, né? Meu cliente é o primeiro, ele vendeu para o segundo, e o terceiro, que tomou prejuízo, entrou com essa ação de manutenção de posse e colocou o meu cliente na ação. Nossa. Entendeu? E aí meu cliente tem que contestar. Minha sugestão que eu estava pensando